Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Você já fez essa pergunta? Por que minha dieta não funciona? E no que diz respeito ao estilo de vida low carb, quais são os principais erros? Hoje nós temos até muita coisa para mostrar aqui no Consulta ao Doutor. Tem uma balança aqui também, que faz parte da nossa mesa, dessa composição, que é para entender se a quantidade também faz diferença. Tudo aqui muito saudável, daqui a pouquinho a gente vira os potinhos para vocês poderem acompanhar. Essa é uma excelente oportunidade para você ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram, também eu espero a sua participação. Vai lá, siga o perfil, tem várias fotos. Na última, você sempre consegue deixar o seu comentário, a sua pergunta sobre o programa que você está assistindo no momento. E claro, hoje já tem vários stories falando sobre o programa, apresentando a nossa convidada e abrir o box lá de perguntas para que você possa se manifestar também. Hoje eu tenho o prazer de receber a nutricionista, doutora Renata Giltzi. Doutora, eu estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu adoro vir aqui, você sabe. Então eu queria te agradecer pelo convite de novo. Tá? A gente que agradece, a gente aprende bastante. Antes até do programa começar, a gente falava sobre a quantidade de pessoas que, através das redes sociais, através do programa, te conheceram e pelas redes sociais conseguem informações valiosas, né? Que e resultados, às vezes até. Com resultados, né? Que a gente às vezes nem consegue imaginar que seja possível. É verdade. Né? Aproveita então, você que está em casa, participe. Para saber um pouquinho mais dos bastidores, @TVHit lá no Instagram e no YouTube é fácil também. HIT TV é o canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações. Depois de cada programa, os vídeos sobem para o YouTube e para você ver e rever a hora que você quiser. Doutora, vamos começar esse bate-papo então? Todo mundo já se questionou, o que é a minha dieta? Só a minha não funciona. Bom seria, né? Se fosse só. Conta um pouquinho pra gente. São erros muito comuns, às vezes até muito fáceis de consertar. Eu acho assim, Dê, primeiro a gente tem que deixar uma coisa muito clara, né? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, mas não é que a dieta não dá certo. Aqui o nosso corpo, ele tem ferramentas que são muito eficientes para se defender da perda de peso, né? Então o nosso corpo, ele não sabe se a gente está passando por uma guerra, se a gente está passando por alguma dificuldade financeira, se está faltando comida ou se a gente está restringindo consumo calórico de forma espontânea. Então ele se defende, né? Assim, acho que quando a gente conversou para ver o tema de hoje, eu pensei porque quando a pessoa ela começa a fazer uma dieta de qualquer natureza, low carb, low fat, contagem de pontos, de calorias, ela acha que ela vai perder peso em linha reta, uma descendente. Não é assim. Né? Então aí o começo a gente sempre tem, né, um monte de vantagens, pode comer isso, pode comer aquilo, mas depois começa o nível de detalhamento ficar mais intenso. Por isso que a gente trouxe algumas coisas. Tudo que tem aqui é low carb, pode ser consumido nessa dieta, mas a partir de um determinado momento essas quantidades e essas escolhas, elas precisam ser muito assim cautelosas, porque senão a pessoa ela começa a engordar, inclusive. E aí ela acha que, comigo não dá certo. Não, não é isso, dá certo, só que você precisa entender que são fases, né, da low carb, tá? Perfeito. Aliás, não sei se é um erro, mas uma coisa que as pessoas costumam falar sobre low carb é a caloria não é importante. Se é low carb eu posso comer, não é isso que vai implicar. Mas a gente já até conversou em outras ocasiões que a ideia do low carb é você ter menos fome, porque você tem menos fome, você come menos e, consequentemente, você tem menos calorias. Mas exatamente. Não é que não importa a caloria. Pelo contrário, né? Porque assim, o que acontece, né? O princípio principal da low carb é ter uma diminuição da produção de insulina. Então, o que produz insulina? Em linhas gerais, é o carboidrato, mas tem outras coisas que a gente vai falar aqui, tipo queijo, né? E etc.
Mas então, você conseguiu diminuir a insulina, você consegue ter uma diminuição daquela compulsão, daquela vontade de comer toda hora. E aí a diminuição calórica, ela é uma coisa assim, como consequência. Agora, não adianta, mas eu posso comer coco à vontade. A única coisa que pode comer à vontade na dieta low carb é água e alface, como em qualquer outra dieta. Tá? Então a gente costuma brincar que na low carb é água, alface e ovo, né? Porque o ovo, ele não tem muito quantidade mesmo. Eu não sei se eu já falei isso em alguma outra oportunidade, assim, o consumo de proteína na low carb, ele segue a mesma linha das outras dietas, ele tem uma diminuição também natural. A gente não consegue comer muito mais do que 20% de proteína. Então a pessoa fala, é a dieta da proteína. Não é, né? Assim, a proteína, ela vai ser reduzida, então é uma coisa natural. Agora, se você começar a comer um monte de coisa, a sua compulsão ela nunca vai diminuir, ela só troca de carboidrato para gordura, tá? Agora, tem algo que as pessoas às vezes erram, entre aspas, não tem a diminuição do peso na balança, mas trocou algo que era muito ruim, super industrializado, por uma alimentação mais saudável. Com Isso certeza. Já é um ganho. Agora, se o verdade. objetivo é perder peso, então o olhar é outro. É outro. Mas assim, até você lembrou uma coisa importante, às vezes o paciente, quando ele vem no retorno, às vezes, sei lá, ele já está fazendo a dieta há 3 meses, aí naquele mês ele perdeu só 1 quilo. Só que aí ele fala que ele não tem mais azia, ele não toma nenhum remédio mais para dificuldades assim da parte gastrointestinal, ele não tem mais gases, ele não sente aquela dificuldade em relação a fígado. E ele já perdeu no total 10 quilos em 3 meses. Só que naquele mês ele perdeu só 1 quilo. Aí a pessoa fica super desmotivada, porque a gente entende que o esforço é muito grande. Né? Legal mesmo é a gente comer tudo que a gente quer. Né? De segunda a segunda, emendando lá. Então, eu falo que é aquele cardápio do PF, né? Assim, segunda-feira sei lá, dobradinha, terça não sei o quê, quarta é feijoada, a gente quer isso. Né? Mas isso não dá para emagrecer comendo tudo. Então, a gente também tem que ver esses outros resultados do bem-estar, de você ter uma diminuição do estado inflamatório intestinal, de melhorar a sua barreira intestinal, né? Tudo isso também conta, tá? Também tem a ida para a cozinha, que aliás, os nutricionistas já falam isso há bastante tempo, especialmente no estilo de vida low carb, onde tudo perece muito mais rápido, você precisa ir mais vezes à cozinha. Mas hoje tem até um movimento que eu acompanho de perto, que é dos médicos irem para a cozinha, né? Aliás, eu sou amiga de vários desses médicos que têm feito isso, até os idealizadores do projeto, mas isso é muito legal, né? Porque você ir à cozinha, você sabe o que você está colocando ali, você sabe que se num momento você precisa reduzir um pouquinho mais a gordura, vai dar certo do mesmo jeito, fazer aquela receita, né? Com certeza. Mas se ficar bom demais, a quantidade também pode eu até ser o nosso pensando inimigo. Isso, né, Dê, sobre esse biscoitinho, que é um biscoitinho que eu faço sempre. Esse aqui. É uma delícia esse biscoitinho. A receitinha, eu posso falar a receitinha? Pode, que é super fácil. Você coloca 1 colher de sopa de manteiga no micro-ondas, uns 20, 30 segundos ele já derrete. Aí você bate um ovo, coloca 6 colheres de sopa de farinha de oleaginosa. Aí nesse caso eu coloquei a cebola desidratada, o gergelim e o sal. Aí você espalha ele num papel manteiga, né? E coloca para assar 20 minutos. Depois você quebra ele. Depois você quebra. Ai, que delícia. Tá? Só que aí você fica pensando, imagina que você vá, por exemplo, num supermercado e pegue lá um pacotinho daquelas bolachinhas. Todo mundo gosta que vem 3 unidades, que vocês já sabem qual é. Qual é o trabalho que você teve? Nenhum. Para fazer esse biscoitinho, né? Tem um investimento financeiro, de tempo, né? E a gente sabe que se você consumir ele inteiro, você vai engordar também. Então você pode comer umas 4 unidades desse biscoitinho. Aqui, veja bem, não é algo, né? Algo que você vai aleatoriamente quebrando. Você precisa de uma balança, né? Precisa, com certeza. Eu até trouxe a balancinha aqui, porque às vezes a pessoa, amendoim pode comer à vontade. Não, gente, amendoim é calórico. Né? Assim, as oleaginosas na low carb a gente sugere 30 gramas, no máximo 60 gramas fracionado. Você não pode pegar um pacote de amendoim e sentar na frente da televisão e começar a comer. Consumir. É muito fácil, gera compulsão, maior, é uma delícia, né? O aroma então é delicioso. Não, depois você vai experimentar. É bem gostosinho, o aroma é muito maravilhoso, fácil mas de fazer. É mais fácil você ir no supermercado, pagar R$3 e comprar um pacote daquele lá, né?
Então, acho que a gente valoriza mais também o alimento quando a gente produz o alimento do zero, desde o momento de comprar o ingrediente, pré-preparo, preparo, armazenamento, porque a low carb ela não tem conveniência, né? Assim, outro dia eu estava no supermercado, tinha um pão embalado, que 5 fatias do pão, o valor era R$25, assim, era uma coisa insana. Né? Então, assim, você precisa realmente se dedicar a produzir o seu alimento, né? Não tem jeito. Esse aqui veio prontinho? Esse veio, eu trouxe justamente por isso. E aqui a gente tem uma fatia... 6 gramas de carboidrato. 6 gramas de carboidrato. É low carb. É low carb, só que se você pensar, tem 100 calorias, né? Então, dentro dessa ideia de um momento mais posterior, não dá para você comer, por exemplo, 3 fatias desse pão. Né? Dá para você comer uma de manhã e eventualmente uma à tarde, né? Tá. Tem telespectadora na linha? Vamos atender? Depois a gente continua falando sobre o momento certo também de se alimentar. E quando você chega lá no finzinho da noite e está com fome. Sim, tem umas coisinhas que dá para entrar. Já. Doutor, explica pra gente. Cleusa tá na linha, fala conosco de Várzea Grande, no Mato Grosso. Oi, Cleusa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Sim. Eu queria saber da doutora se a gente cortar arroz das refeições, a gente perde peso. Mas eu tenho feito isso e eu não tenho visto assim grandes resultados. Obrigada, Cleusa. Um beijão para você, pessoal de Várzea Grande. Cortar o arroz da refeição emagrece? Nossa, a pergunta tá show, né? Porque isso aí daria para falar 1h30 sobre isso. Porque assim, quando você tira o arroz e você não tá fazendo uma dieta low carb, o que é natural? Como o arroz ele é uma fonte energética e fora da dieta low carb a gente tem lá de 3 em 3 horas a entrada da energia na forma de carboidrato, possivelmente ela tirou o arroz, só que ela colocou outra fonte energética no lugar. Então, digamos, ela tirou o arroz, mas ela está comendo banana, ela tirou o arroz, mas ela está comendo batata, ela tirou o arroz, mas ela está comendo mandioca, mandioquinha ou feijão. Então, tirar o arroz funciona muito bem, desde que você mantenha o esquema. Então, você tirou o arroz, mas de repente você, ao invés de consumir uma fatia de pão integral de manhã, está comendo 2. Então, você só trocou o horário, né? Então, a retirada do carboidrato, ela começa a funcionar a partir do 4º dia, né? Tá bom. Tá? Porque antes disso, até o seu corpo entender que as regras mudaram e que ele vai ter que pegar a gordura do estoque para usar, isso demora de 4 a 15 dias. Né? Às vezes eu tenho pacientes que me mandam uma mensagem no 2º dia, eu tô fazendo direitinho e emagreci nada. Gente, pelo amor de Deus! Né? Então, assim, é de 4 a 15 dias que você entra no que a gente chama de cetoadaptação, que é quando você despreza a fonte energética de carboidrato, porque você tem a sua fonte energética, que é a gordura. Eu costumo dizer que a gordura é como se fosse um dinheiro que está aplicado. Você vai ter que falar com o gerente, você vai ter que esperar o dinheiro cair na sua conta, né? Não é aquele dinheiro que você vai pegar o cartão de débito e usar. O carboidrato é o cartão de débito. Né? É aquela energia imediata. Então, quando a pessoa não tem essa paciência de esperar, ela vai comer mais fruta, porque essa regulação energética ela é uma coisa muito eficiente no nosso corpo. Então, se você tirou uma fonte energética, naturalmente você vai querer pegar outra. Então, tem que ser firme nos primeiros 15 dias, até você entrar em cetoadaptação. Pode dar um cansaço nesse período de adaptação? Isso tem nome, né? A gente fala que é gripe low carb ou gripe paleo, então dá assim uma prostração mesmo. É muito difícil o paciente que não sente isso. Por isso que eu faço uma prescrição de multivitamínicos, de probióticos. A pessoa que faz a low carb por conta, invariavelmente ela vai ter isso. E às vezes é uma corrida de barreiras, ela não consegue passar por essa barreira, porque realmente é muito complicado, né? Se você sentir que o seu raciocínio ele está mais lento, para subir uma escada você tem mais dificuldade, só que isso passa, né? E aí todo mundo que faz isso percebe uma mudança radical, quer dizer, você começa a ter uma melhora do seu desempenho, muitas vezes passando 12 horas sem comer nada, 16 horas sem comer, que é o famoso jejum intermitente. Que ele é uma consequência da low carb. Você não vai ficar sofrendo, ficar 12 horas sem comer. Não, porque não dá, você vai passar mal, né? Não tem como. Perfeito. Então é uma consequência. Aí é respeitar quando sente fome. Sim, com certeza, com certeza. Agora, o nosso corpo, nesse momento,
então, quando entra nessa adaptação, o organismo não fica perdido, assim como ele fica na dieta tradicional, hipocalórica, onde o profissional sempre fala, para comer direitinho, porque aí o corpo sabe quando é que vai entrar a energia, né? Ele não vai achar que a gente está louco, né? Conta um pouquinho pra gente, não tem isso? No primeiro mês, isso não acontece não. Por exemplo, os primeiros 15 dias de adaptação. Dos primeiros 15 dias até mais ou menos um mês e pouquinho, é aquele período que o pessoal ama, que a pessoa começa a perder peso em queda livre, que a pessoa acha que ela resolveu todos os problemas da vida dela, né? O povo começa o sorriso de orelha a orelha, começa a indicar pra todo mundo, tal. Só que, infelizmente, isso também acaba, tá? Tudo passa. Tudo passa, é verdade. Então, assim, aí você vai se deparar com o primeiro platô. Né? Então a gente perde peso em blocos, você vai perder um primeiro bloco e aí você vai ter uma estabilização. Nesse período a gente perde muito paciente, né? E aí a pessoa começa a mandar WhatsApp, começa a perguntar, meu Deus, faz 3 dias que eu não perco nada. Calma, faz parte, porque aí assim, o seu corpo ele já se sentiu, né, assim, ameaçado, e aí ele vai tentar usar algumas ferramentas para te colocar de novo na linha do carboidrato. Se você conseguir resistir, ótimo, você vai perder mais um bloco. Passa de novo. Passa de novo, né? Agora, quando você vai chegando mais perto do seu índice de massa corporal, que seria a faixa de 20 a 25, digamos, por exemplo, sei lá, uma pessoa que ela começou com 90 quilos. Então, dos 90 para 80 é super fácil. Dos 80 para os 75, ela já vai ter alguma dificuldade. Depois disso, começa a ser realmente uma batalha diária. Você contra o seu corpo. Por isso que alguns profissionais, eles indicam uma dieta em ciclos, né? Então, às vezes, você fez, sei lá, 2 meses sem falhar nenhum dia, de repente, pega um dia para você comer mais à vontade. Eu não gosto de chamar isso de dia do lixo, porque comida não é lixo, né? Mas aproveita esse dia para você dar uma resetada no seu metabolismo, pode ser que você tenha uma outra queda. Isso não significa que você tem todo final de semana furar. Quem faz isso não emagrece nada na low carb. Mas esse dia de permissão aí alimentar, né, que dependendo da fase do seu processo, pode ser um dia, pode ser uma refeição. Sim, o ideal seria uma refeição. Não engorda? Não vai engordar? Você vai subir no outro dia na balança? Não, vai. Por quê? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? 1 grama de carboidrato segura 3 gramas de água no seu corpo. Então, quando você está engatado na dieta low carb, as suas reservas de glicogênio no músculo e no fígado, elas ficam totalmente zeradas. Fica zerado mesmo. Fica muito pouquinha coisa, né? À disposição para um uso imediato. Quando você recoloca o carboidrato, isso enche de novo. Então, muito possivelmente, você vai ter aí um aumento em torno de 1 quilo, se for o dia inteiro, até 1,5 kg. Mas não é para ficar surtando, faz parte do jogo. Só que isso pode te dar uma outra caída depois. Tá? Só que isso tudo tem que ser muito assim, tem que ser muito pensado. Você precisa perceber se isso não vai ser um gatilho para você ter um rebote de compulsão. Né? Então, isso a gente precisa muito estar junto com o paciente nesse momento, porque eu tive experiências de perder paciente no tratamento, porque a pessoa foi para Buenos Aires, ficou 3 dias e não voltou para a dieta nunca mais. Né? Hoje, por exemplo, dieta é muito difícil. É muito difícil. Hoje, por exemplo, uma paciente que está super sucesso, ela foi viajar para fora, ficou 1 mês fora, voltou, já estava com 2 quilos a menos, já está perto da meta. Por quê? Porque ela está com a cabeça no lugar. Né? Então, a gente precisa também conhecer a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade numa dieta ela é individual e ela tem a ver com o momento de vida. Às vezes você está no momento com um familiar doente, você está no momento de troca de emprego, enfim. Aí você vai viajar num feriado, no final de semana. Aí come tudo que tem direito. Não volta para dieta nunca mais, nem para low carb, nem para nenhuma outra. Né? Então, é complicado mesmo. Quando você tem um momento, então, você fala, não, isso aqui vale a pena comer, eu quero abrir mão da dieta agora para me alimentar com essa sobremesa ou esse prato, enfim, sem nenhum exagero, né? Tô pensando em você normal ali. Não, fiz tudo direitinho até aqui, mas agora eu vou comer essa sobremesa
na próxima refeição continua normal. Perfeito. O problema é colocar tudo a perder nos próximos. Com certeza, porque quando a gente come, por exemplo, digamos que você foi numa festinha de aniversário infantil e você estava fazendo lá a dieta rigidamente, estava indo super bem, sentiu uma diminuição da fome e estava tudo em ordem. Aí você vai na festinha infantil, aí você come coxinha, come lá escondidinho de carne seca com mandioquinha, tudo que tem direito, e come o bolo. Tudo bem. No dia seguinte, digamos que a festinha foi na sexta, você vai ter o sábado, aí já fica difícil, né? Então, quando você precisar abusar, é o que você falou, que seja uma refeição e no dia seguinte você já começa imediatamente e não fique chateado com o resultado, que você vai inchar, é normal, né? O ruim é a pessoa come, fica chateada porque engordou, não engordou, isso é líquido, é inchaço. Aí, se você continuar fazendo tudo errado, aí sim vai ser gordura, aí você vai voltar a engordar gordura, tá? Dica que você dá para o famoso boicote, assim, quando a sabotagem, as pessoas querem te sabotar de alguma forma, às vezes até a própria pessoa, mas nós temos uma questão social muito importante com a comida, né? Tudo tem comida, em todo lugar, você vai na casa de alguém e parece que é uma coisa terrível você não aceitar se alimentar com o que está disponível ali, né? Eu acho assim, a dica que eu vou dar é uma dica até politicamente incorreta. Eu falo que assim, quem está fazendo dieta precisa passar para as pessoas uma ideia de muito conforto, né? Então, por exemplo, você tem que disfarçar um pouco, por exemplo, sei lá, você está num lugar que tem um lanche de metro. O dono da festa virou as costas, você vai lá, pega o pãozinho, tira o presunto e queijo e come. Entendeu? É horrível falar isso, mas assim, de repente você furar, porque você foi num restaurante bem legal, que você vai comer um risoto, que é o prato, tudo bem. Agora, você furar sua dieta por causa de lanche de metro, eu já comi muito carne louca em copinho em festa, né? Assim, eu lembro que uma vez eu estava fazendo a dieta rigidamente e tal. Isso também é importante, viu, Dê? Você que tem que tomar a decisão se você vai furar ou não. Não a pessoa fala, só hoje, só um pedacinho, hoje pode, esquece isso aí. Se você quiser, ótimo. Se você quiser, ótimo, né? Você que tem que tomar a decisão. E naquele dia a minha decisão era, não posso furar. Então o que eu fiz? Eu fui numa rotisseria, comprei carne louca, levei os pãezinhos para as pessoas. Então assim, ficava sozinha na mesa, eu enchia de copinho com carne louca, comia com garfinho e pronto. Né, assim, então, levava pode, né? A carne pode, eu levava, assim, cansei de levar pudim, low carb, várias sobremesas. Essa estratégia é muito legal. Você põe na mesa, você não precisa falar que é de dieta. Porque você também segue a estratégia low carb e nem todo mundo da família precisa mousse, seguir, né? Cheesecake, né? Ninguém disse que é low carb. Fala, e acaba primeiro que dos outros. A sobremesa dos outros, às vezes aquelas de padaria, de confeitaria, ninguém quer. A nossa é comida de verdade, então é gostoso, os ingredientes são de qualidade. Então você faz lá um cheesecake com xilitol, com calda de morango natural, coloca lá, você vai comer, todo mundo vai comer e ninguém vai te chamar atenção. Mas essa coisa do só hoje, só um pedacinho hoje pode, eu fiz especialmente pra você, eu falo que tem que ter muito sorriso e tem que ter muita cara de pau pra você. Pega outra dica que eu sempre dou para os meus pacientes. A pessoa te entregou o bolo na mão, o pratinho de bolo, você leva e fala que você vai comer no dia seguinte. No dia seguinte você deixa na geladeira lá e alguém na sua casa que não está fazendo a dieta come isso. Tá? Perfeito. Para isso de levar o alimento, né, low carb e oferecer para as pessoas, mas a dica é não falar, porque senão alguém sempre vai colocar um defeito. Né, eu tenho até pacientes que fazem até reuniões de igreja, tal, aquelas que cada um leva um pratinho, ela leva a torta de atum low carb, enfim. E todo mundo come, é só você não falar. Perfeito. Vou fazer uma pergunta e vou caminhar para dar um recadinho, você responde enquanto eu chego até lá. Sobremesa, a gente falou das sobremesas, né, que podem ser grandes problemas aí em qualquer dieta. Cabe uma fatia de uma sobremesa numa dieta low carb? Sobremesa normal? Não, uma sobremesa low carb tá. Dentro da estratégia pode, essas calorias cabem ali, precisa retirar um pouquinho, se é no almoço, se for na hora da janta. Conta um pouquinho pra gente quando eu chego até lá, por favor. Na verdade, assim, tudo é o momento que você tá, né? Eu costumo falar, no primeiro mês é tudo festa, tudo tranquilo. Né? Geralmente essa sobremesa ela não vai ter impacto nenhum. Depois, ao longo do tempo, o sabor doce ele é um sabor muito difícil da gente driblar. Então o ideal é a gente estar
diminuindo essa exposição ao sabor doce. É isso que é importante quando a gente pensa aí numa dieta low carb num segundo, terceiro momento, tá? Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta e se você já se perguntou por que minha dieta não funciona, esse programa é para você. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também. Eu abri aquele box de perguntas para você fazer o seu questionamento. @Denise Luque. Aproveita a oportunidade, então corre lá. Doutora Renata Gildice é a nossa convidada, ela é nutricionista. Doutora, recebi uma pergunta aqui durante o intervalo, eu abri as redes sociais. Achei bem bacana a gente trazer aqui para o bate-papo. Vou fazer a pergunta da telespectadora. Ela diz: boa tarde, tenho hiperinsulinemia com glicose normal. O que não pode comer de jeito nenhum? Ah, sensacional, né? Porque isso aí, ela tem o maior, ela é o tipo de paciente que tem o maior benefício da dieta low carb. Então, assim, que legal que ela já sabe que tem excesso de produção de insulina. Então, para ela, não é só o carboidrato que ela vai precisar ter atenção, mas coisas também, por exemplo, os laticínios, eles produzem insulina por outros mecanismos. Então, por exemplo, de repente para algumas pessoas o queijo é uma coisa que é uma super ferramenta para usar, para ela não. Ela teria que focar mais em vegetais, carnes e ovos, porque se ela tiver produção de insulina através de outros alimentos, como um iogurte, como queijo, pode ser que ela tenha dificuldade, porque a insulina dela já é alta e a gente só consegue perder peso quando a insulina baixa. Então, talvez, no começo, é legal ela intensificar bastante, não fazer muita receitinha, né? Ficar mais, eu sei que é difícil, mas... E dosar a insulina pelo menos a cada 2 meses, porque isso vai baixando... até tem uma indicação, se eu puder fazer aqui, tem um blog chamado Resistência Insulínica. Claro. É bem legal, é de uma pessoa que ela também tem esse problema de resistência insulínica e o blog dela é incrível. Então fala um pouquinho disso, mas existem aparelhos, né, que medem isso. Então assim, por exemplo... Dá para ter em casa, né? Dá para ter em casa. Infelizmente nenhum mede insulina, mas eles podem medir a variação da glicose e podem medir se você está produzindo corpos cetônicos. Então tem um aparelho é como se fosse aparelho de diabetes que faz as duas coisas, faz a glicose e faz a cetona. Então é uma coisa legal. Mas você pode perceber assim, por exemplo, para essa pessoa que já produz muita insulina, digamos que ela vai comer uma fruta que é considerada low carb, sei lá, uma ameixa. A fome dela voltou, esquece porque produziu insulina, tá? Então uma dos recursos que a gente mais usa quando a pessoa já tem a insulina alta é o retorno da fome. Se a fome voltar, significa que ela teve uma hipoglicemia de rebote, porque a insulina já é alta, ela derruba muito a glicemia. Então, para ela, uma coisa legal, por exemplo, é coco. O coco, ele não produz insulina. Ah, é calórico? É calórico. Aí tem 50 gramas de coco, é uma quantidade boa para comer. É uma coisa que diminui a compulsão, porque ele é duro, você mastiga, tá? Então, entre, sei lá, um pedaço de queijo de 30 gramas e 50 gramas de coco ou abacate, para essa pessoa com hiperinsulinemia, o coco é melhor, tá? Não dá para comer nada sem limite, sem fim, né? Agora, é bastante perecível o coco, né? Então, a quantidade para ingerir é pequena. Eu sempre deixo num pote com água na geladeira. Dica boa. Porque aí ele não desidrata e uma semaninha ele aguenta assim. Eu já compro aqueles embalados, né? Que é o coco já retirado da casca e vou usando. Quando a gente está estressado, o coco ajuda muito. Tem que mastigar bastante também, bastante. Né? Legal. Agora, você trouxe aqui um óleo de coco. Claro que a gente tirou a questão da marca aqui, mas é um óleo de coco. É interessante porque ele muda bastante a consistência, né? Porque tem gordura saturada, né? Ele vai mudando a consistência, tá calor, ele fica super líquido. E dependendo da temperatura, ele fica bastante sólido. Vale a pena... E esse aqui é bem legal porque ele é sem sabor. Isso. Né? Pra quem não tolera muito tudo, ficar com gosto de coco.
é uma alternativa, é uma estratégia boa. Mas dá para colocar óleo de coco em tudo? Não, esse aí, por exemplo, uma colher de sopa tem 134 calorias. É muita coisa, tá? Então, o óleo de coco, ele tem que ser utilizado com moderação. Porque uma coisa muito importante a gente lembrar aqui. Toda a gordura que a gente ingerir vai ser queimada antes da nossa, né? Tem aquela piada, até eu já falei aqui, low carb, high fat. High fat a gente já tá, né? Então vamos ficar só no low carb. Ah, perfeito. Tá? Eu nunca tinha falado dessa não, aqui, eu não acho. falei Não. essa. Muito legal. Tá. Então aproveita a gordura que você já tem no seu corpo, Isso. ela que vai ser queimada primeiro, porque o objetivo para quem faz para emagrecer Sim, para esse, emagrecer. né? Agora, se você treina, lá na se você frente, lá na frente, num outro passo da Sim, estratégia, com certeza. pode funcionar diferente. Até porque, assim, uma coisa legal da low carb é que ela permite, por exemplo, a gordura natural do alimento. Então, por exemplo, o frango, ele não precisa ser aquele filé de frango na chapa. Então, num frango, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco. Agora, no café, gente, não acho que é recomendável. Tem né? gente que nem se sente bem com um pouquinho de óleo de coco no café. Não é uma né? coisa Tem natural, desconforto. né? Vamos deixar essa gordura pra gente utilizar mais lá na frente, que a gente vai precisar dela, né? Perfeito. Uma coisa bem legal de lembrar também, hoje é fácil, eu falei isso várias vezes aqui, vou reforçar porque eu acho importante. Hoje é fácil encontrar, né, os perfis das pessoas que fazem a estratégia low carb, mas cada uma tá num passo diferente da estratégia, certeza, né? com Então, certeza. eu vi fulaninho de tal ou fulaninha se alimentando de determinada forma. Pode não ser para você, Com né? certeza, por isso que assim, né? Às vezes a pessoa faz por conta, mas, por exemplo, essa telespectadora hiperinsulinemia, ela já sabe o que ela tem. E a pessoa que não sabe se tem ou não tem, vai fazer por conta, não tá dando certo. Por quê? De repente ela tá comendo um monte de coisa que vai produzir insulina, ela não fez exames, né? Às vezes vem no consultório assim, mas eu vi no Instagram que a pessoa perdeu 10 quilos no primeiro mês. Gente, isso são as exceções. Né? Numa dieta low carb, em média, por mês, no primeiro mês a pessoa pode perder de 4 a 6 quilos em média. No segundo mês ela vai perder 3, no terceiro mês ela vai perder 2, ela vai ter mês que ela não vai perder nada. Não significa que não está funcionando, porque a gordura ela faz volume, mas ela pesa pouco. Né? A dieta low carb ela tem uma perda seletiva de gordura. E ela também te ajuda na manutenção da massa magra. Com certeza. Tá. Né? Então, a literatura de low carb, ela deixa isso muito claro. A composição corporal na dieta low carb, ela sofre menos. Agora, não dá para falar que não perde nada de massa magra. Perde. Né? Hoje eu li uma postagem muito legal de uma pessoa que eu sigo, que ela estava falando uma coisa, eu falei, nossa, eu vou imprimir o seu texto e colocar um banner no meu consultório, porque a pessoa fala, eu tô aqui porque eu quero trocar gordura por massa. Isso não existe, gente. Os mecanismos, eles são diferentes. Né? Primeiro você perde a gordura, depois você ganha massa. Também, exatamente. Né? Perfeito. Essa troca não necessariamente é simultânea, simultânea, não é né? simultânea, exatamente. Não acontece dessa forma. Aliás, seria excelente se desse para fazer isso, né? Nossa, isso é perfeito. Outra coisa muito legal, a gente sempre fala do peso na balança, mas esses dias eu estava lendo um post também de uma nutricionista e tinha vários corpos, né? Tinha de homens e tinha de mulheres, Isso. então da mulher a referência era 70 quilos, por exemplo. Você tinha 70 quilos e você olha a imagem, era uma pessoa magra. Sim. E 70 quilos uma pessoa bem gordinha. Sim. Com o homem a referência eram 100 quilos. Você tinha um atleta ali, né? A sombra ali era de um atleta. Isso, uma pessoa magra e forte, assim, né? E o outro, do outro lado, os mesmos 100 quilos, mas um homem Sim. bem gordinho, né? É composição corporal, né, Dê? Por isso que no meu consultório eu faço uma bioimpedância, né, dos pacientes, mas até o próprio Dr. Souto, né, que é uma das pessoas mais influentes no low carb, ele fala que uma das dicas melhores é você se olhar no espelho. Se a calça tá folgada, se você tá olhando e tá vendo um contorno, se você usou uma fita métrica e tem menos circunferência, pode ser que efetivamente você melhorou sua composição corporal. É que mulher gosta de número na balança, mulher gosta de cair o número. Né? Então eu falo para as minhas pacientes, gente, pelo amor de Deus, comprem balança de qualidade. Você quer se pesar na sua casa? Então compre uma balança boa. Porque aquelas balanças que tem de vidro, cada piso da sua casa ela dá um resultado diferente. Aí nessa brincadeira a pessoa desiste, não está funcionando. Quer dizer, a roupa está caindo, a circunferência diminuiu, mas ela quer ver o número. E gordura não pesa, faz volume. Né? Então primeiro você vê
Sim, uma diminuição. Foto, né? Agora, a fita métrica é fácil, todo mundo tem em casa. Mas fácil. A dieta low carb, parece, ela tem uma vantagem, porque te ajuda nessa circunferência abdominal. Às vezes o problema não é totalmente generalizado, principalmente em homens que acumulam mais cedo essa gordura abdominal, né? Porque a dieta low carb ela é uma dieta anti-inflamatória, então ela diminui o grau de inflamação, né? Então é muito importante você perceber o quanto você tem uma redução da síndrome metabólica. Então a circunferência abdominal muitas vezes ela reflete como resultado a diminuição do colesterol, às vezes total, dos triglicerídeos, da insulina, né? E isso visualmente fica muito legal. Essa semana eu atendo um casal de pacientes e essa semana o marido, a gente até comentou, eu falei, nossa, sua barriga diminuiu muito, né? Ele falou, nossa, muito, porque realmente para o homem a gordura ela se acumula mais de forma visceral, que é uma gordura mais perigosa. Às vezes a mulher ela acumula mais no quadril, na coxa, uma gordura mais periférica. Incomoda, mas não é tanto risco. Então essa diminuição central ela é muito importante para a gente, tá? Aquela fome no final do dia, então de repente o seu cardápio, a sua rotina alimentar já acabou. Mas é aquele dia que você vai dormir um pouco mais tarde, está assistindo uma televisão, ou não está com sono, ou você comeu, fez tudo direitinho nos horários, mas simplesmente naquele dia você está com fome. E aí? Então, assim, uma coisa importante é a gente tentar evitar duas coisas. Alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, se você chegar às 10 horas da noite e resolver comer uma gelatina diet, isso não é legal, por quê? Porque vai ter um estímulo de sabor doce e sua compulsão pode aumentar, tá? Também tem uma questão envolvendo o que a gente chama de fase cefálica. O que é a fase cefálica? Você recebe o sabor de um adoçante e o seu cérebro acredita que aquilo é açúcar, então pode disparar a produção de insulina, né? O Dr. Jason Fung, no livro dele, O Código da Obesidade, ele fala que o adoçante ele aumenta a produção de insulina, então para a telespectadora também é uma coisa para pensar. Então, o que seria legal? Nem que você tenha que pegar assim, um ovo cozido é uma coisa legal. Pega um bife que sobrou da geladeira, pega uma salada com meia latinha de atum. Ah, mas vou comer isso meia-noite? Gente, não tem problema. É melhor do que você tentar comer alguma coisa, né? Que, sei lá, um biscoito low carb, ou um bolo low carb, ou aquele dia, o pior que acontece muito com os nossos pacientes, né? Ah, eu não aguentei, eu comi uma banana, aí você estragou tudo. Né? Porque você vai produzir insulina num horário que a banana ela vai ficar livre, leve e solta, né? 10 horas da noite. Às vezes, se você está com muita vontade de comer uma banana, é melhor você comer junto com a refeição, né? Porque atrapalha a absorção, né? Então, nesses horários mais noturnos, se você puder tentar pegar, por exemplo, umas 4 azeitonas, né? Que é uma coisa salgada, alguma coisa que não vai ter impacto direto na produção de insulina, é melhor, porque senão a sua fome ela vai continuar. Se você consumir uma coisa com sabor doce, não é tão recomendável. Se for usar uma sobremesa doce, que seja com um xilitol ou eritritol, tá? Sim, mas eles não vão também ativar aquele ativa. Receptor doce? Também. Tá. Outro dia eu li até uma postagem sua, você estava tomando um chá sem adoçar, e você falou que desejava, quase 3 meses. Você desejava que um dia você fosse sentir muito prazer daquele momento, né, do chá, porque é difícil, até para você estava difícil, sem nenhum tipo de adoçante, né? Duas considerações que eu tenho aqui. Me parece que o chá, mesmo que você também estou nessa tentativa de não colocar nenhum tipo de adoçante, mas parece que o chá, ele sacia mais. Então, de repente, quando dá aquela fominha, até um chá pode ajudar. Perfeito, mas ótimo. o café faz o efeito contrário. Tem lógica nisso? Então, eu acho que depende muito do que a gente tem como referência até emocional, né? Então, se você vai tomar um cafezinho com adoçante, lógico que à noite não é recomendável, porque tem cafeína e tal. Mas para muita gente, aquele cafezinho 11 da manhã, parece que ele abre um monstro no seu estômago, né? Já o chá, como ele é mais neutro e tal, para mim ele não dá essa resposta. Eu não tomo café, né? Então, assim, para mim o chá ele não dá esse rebote de fome. Mas é interessante porque essa semana eu comprei uma marca de chá que me deu prazer sem tomar, sem adoçar. Mas realmente o vício do sabor doce é uma coisa muito assim intensa,
né? Então a gente precisa, não é, às vezes as pessoas acham que pra gente é fácil, não é tão fácil. Também, né? 3 meses você já tá? Faz quase 3 meses já. Foi melhorando ao longo do tempo? Que nem, por exemplo, eu tomava muito, meus pacientes sabem o que eu faço, eu tomava muito refrigerante zero e eu tirei, nunca mais tomei, nem provei um refrigerante zero nesses 3 meses. Isso foi bem fácil, eu tenho tomado muito água com limão e água com gás com limão, com maracujá também, com morango, mas para mim realmente a dificuldade ela está sendo em relação ao chá. Né? Porque é uma coisa comfort food, né? E os sucos também, às vezes eu colocava adoçante, um suco mais cítrico. Mas assim, eu não vou desistir não, porque é por uma boa causa, acho que é para melhora da microbiota intestinal, né? Assim, esses adoçantes, eles são considerados disruptores endócrinos e para quem está tentando engravidar, né? Então isso também tem um impacto, porque isso pode diminuir a fertilidade. Então tem muita literatura falando disso, tanto para o intestino quanto para a fertilidade. Então acho que se o motivo, né, for válido, acho que vale a pena. Perfeito. Agora, isso pode acontecer no passo a passo, né? Lógico. Então pode ser que a princípio o adoçante ele é uma ferramenta. Exatamente, né? Até mesmo um refrigerante zero, a gente sabe que não é adequado, é ideal. Com certeza. Mas são passos que a o gente ótimo dá. Inimigo do bom. Eu adoro essa frase. Excelente. Vamos atender a telespectadora? Andressa está na linha, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Oi, Andressa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Eu queria perguntar, doutora, a respeito dessa dieta low carb. Se realmente a gente pode fazer um tempo determinado, assim, o resto da vida. Se isso no futuro, isso vai me prejudicar, entendeu? E outra coisa, se é verdade esse chá de amora, eu escutei um nutrólogo falando que a gente tomar um chá de amora ou cavalinha, ele inibe a absorção do carboidrato que a gente come. Ele impede que o carboidrato vire açúcar e não aumente a insulina. Se isso é verdade. Obrigada, Andressa. Um beijo para você, pessoal de Recife, em Pernambuco. Doutora, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Então, né, assim, eu até estava lendo uma postagem essa semana que falava que depois de 24 meses, a maioria esmagadora das pessoas desiste de uma dieta. Então, assim, bom seria se a gente pudesse fazer isso pro resto da vida, né? Porque essa dieta foi a dieta que a nossa espécie evoluiu. Não existia carboidrato, né? Antes do advento da agricultura, o homem, ele consumia essas coisas, né? É que realmente manter isso indefinidamente realmente é uma coisa que não é fácil para todo mundo. Então, agora, ter algum tipo de prejuízo, com certeza nenhum, porque assim, como que você teria prejuízo com comida de verdade? Né? Com chuchu, abobrinha, cenoura, carne, frango, ovo, laticínios, não tem, é uma comida normal. Então, bom seria se a gente pudesse realmente engatar nesse estilo de vida e continuar assim para sempre. Né? Isso é o que eu pretendo para minha vida. Claro, com exceções, com uma festa, com uma coisa... E tudo gente, bem, a vida continua... Né, tendo prazer, mas no dia a dia é uma dieta que ela traz bastante controle pra gente. E a segunda pergunta, eu adoraria que fosse verdade, né? Eu já ia começar a tomar essas coisas hoje mesmo e passar na padaria e comer um pão, né? Porque realmente, assim, é muito difícil a gente conseguir uma relação causal entre essas coisas, né? Mesmo que tenha algum tipo de trabalho científico, né? A amora, por exemplo, ela é um antioxidante, ela tem aí uma série de benefícios, flavonoides e tal, mas falar que isso inibiria a liberação do carboidrato seria buscar um milagre, né? Então eu desconfio muito de abordagens que dão esse tipo de... E a pessoa vai comprovar, ela vai fazer isso, ela não vai emagrecer nada, ela vai ficar chateada, né? Não vai mudar o hábito ruim alimentar, né? Não. Ela fala de ter problemas e prejuízo no futuro. Hoje também a gente lê muita coisa, pessoas que não deram certo fazendo low carb. Sim, algumas porque também foram ao extremo. Com Aqui é tudo muito certeza. equilibrado, é uma dieta que tem gordura,
a proteína tá adequada e tá tudo bem. É uma e dieta até legal, equilibrada, né? Falar o seguinte, low carb, porque assim, a gente já falou isso talvez aqui, que pela Anvisa, né, a gente teria que consumir 300 gramas de carbo por dia. Então, de repente, uma pessoa que consome 150 gramas de carbo por dia, ela já vai ter um benefício. Pode ser que não seja suficiente para ela emagrecer tudo o que ela quer, mas ela já vai ter um benefício em relação a uma pessoa que está consumindo 300. Agora, uma pessoa que é atleta, que tem um gasto calórico grande, que precisa da insulina, que é um hormônio anabólico para construir massa magra, low carb não serve para todo mundo, né? Low carb é para um momento da sua vida. Agora, se você voltar a consumir biscoito industrializado, macarrão instantâneo, essas coisas, não é legal. Agora, você pode, numa outra fase, consumir batata, mandioquinha, cará, inhame, frutas, feijões, não tem problema, né? E aí não vai ser um low carb, vai ser uma coisa intermediária, né? Então, o ruim é o alimento ultraprocessado. Nós já falamos isso aqui. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele é taxativo, que a gente deveria diminuir o consumo de ultraprocessados e voltar a comer a nossa comida natural. Agora, para quem já está com 30 quilos acima, não dá para comer arroz, não dá para comer pão nessas quantidades. Ou você vai fazer uma dieta de baixa gordura. E aí libera o pão, mas a manteiga não pode. Que é ou uma coisa ou outra, né? Uma dieta, ela restringe a fonte energética do carboidrato, por exemplo, numa dieta de baixa gordura, uma castanha de caju não dá para consumir. Porque tem muita gordura, né? Tem muita gordura. Então aí você vai consumir uma maçã pequena, ok, é outra linha de trabalho. Eu trabalhei dessa forma há mais de 10 anos, funciona também. Só que eu costumo dizer isso, quer dizer, a dieta low carb, ela dá um outro patamar, um outro olhar para pacientes como essa que ligou para cá, que tem hiperinsulinemia. Essa paciente, se ela comer uma banana 3 horas da tarde, ela vai continuar tendo hipoglicemia de rebote, ela vai continuar passando mal e com fome. Né? Acho que o principal é a fome. Com certeza, porque o grande trunfo da low carb é a diminuição da fome. E aí, conseguindo respeitar, se você tem fome, você come. E aí você come o que está dentro da dieta, mesmo que você tenha que repetir o que você comeu no janta. Com certeza, né? Com certeza. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, você trouxe aqui, mais para frente, quando eu voltar para cá, a gente mostra, mas eu queria que você falasse um pouquinho de iogurte, que funciona muito bem para você levar, você leva numa térmica e consome ali em poucas horas. Tem uma paçoca aqui, diet, né? Que também é super fácil de ter na bolsa. Para mim, pelo menos, funciona bastante ter o alimento próximo. Senão você compra qualquer coisa. Não gera ansiedade, né? Então tá ali, você vai comer, tá tudo certo. E você consegue aguardar o horário da próxima refeição. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, que a gente compra pronto, né? Sim. Nesse caso, não precisou fazer. Sim. E é algo que você, não deu tempo, você tem uma reunião, vai demorar um pouquinho mais, você coloca na bolsa, passa no mercado, compra, coloca na bolsa e tá tudo certo. Explica um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Então, na verdade, assim, eu trouxe um modelinho de iogurte aqui, que é um modelo que eu indico para os meus pacientes, porque ele tem 5,4 gramas de carboidrato nessa embalagem aqui de 100 gramas. Então, a minha dica para o iogurte é sempre dar uma lida na tabela nutricional. Aqui nesse caso, a tabelinha nutricional ela é super chatinha de olhar, mas você pode consultar no aplicativo, né? Tem o Fat Secret, por exemplo. A paçoca também é um produto que dá bastante saciedade, que é legal, só que também não é milagre. Ela tem 8 gramas de carboidrato, 8,8 gramas de carboidrato por unidade. Então eu já cheguei a ter paciente que comia 5 paçocas e não estava emagrecendo. Claro que não vai emagrecer, porque ela é calórica e ela tem carboidrato. Então isso é para uma emergência, como a Denise comentou, tá? Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco eu vou ler as suas perguntas lá nas nossas redes sociais. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre por que a sua dieta não dá certo. Aproveita a oportunidade para ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Também participe pelas nossas redes sociais, tem o Facebook do programa, Consulta ao Doutor, o meu Facebook, Denise Luque, e o meu Instagram também, @Denise Luque. Eu estou esperando a sua participação. Doutora Renata Gildes, nutricionista, é a nossa convidada. E quero saber um pouquinho mais sobre a água com gás.
Pode ser uma estratégia para quem tem vontade do refrigerante? Ai, olha, assim, se não pudesse, ia ser muito ruim pra mim, porque eu uso muito, assim, Tudo bem, muito. não é um problema. Não é um problema. É um problema, assim, se a pessoa tiver gastrite, se tiver, né, com úlcera, com alguma coisa assim, pessoas que têm gases de extensão abdominal, claro, é uma água gasosa. Agora, falar que engorda, que não. Tá. Nós falamos dos chás em algum momento, e a telespectadora perguntou, não é todo chá que o dia inteiro vai ser possível tomar. Sim, por exemplo, o hibisco, eu já falei, o hibisco é duas xícaras por dia apenas. Agora, o chá verde você pode tomar de 4 a 6 por dia, né? E os chás, aqueles chazinhos básicos de frutas vermelhas e tal, é que é lógico, né, Dê? Na verdade, a gente precisaria ter um tempo de não ter nenhum tipo de ingesta, né? Assim, tem gente que vai emendando, aí toma o chá e toma água com gás, aí pega gelatina diet. Então, assim, essa parte comportamental, a pessoa também precisaria ter um olhar com psicólogo, com coaching, né? Na consulta nutricional, muitas vezes a gente também aborda esse tipo de coisa, né? Se a pessoa, por exemplo, a pergunta que eu faço para o paciente é: sua fome diminuiu? Você está esquecendo um pouco de comer? Isso é muito bom. Né? Isso significa que, assim, ter atividades prazerosas, coisas que tirem o seu foco da comida também é importante, né? A vida não é feita só de períodos de alimentação, né? Então, se você está precisando colocar alguma coisa na boca por pura oralidade, assim, tem alguma coisa que não está legal, né? Perfeito. Cozinhar com óleo de coco? Não tem problema, pode usar, porque assim, como ele tem uma porcentagem de gordura saturada, ele é um óleo estável e não tem nada que, até pelos meios tradicionais, os ácidos graxos do óleo de coco, eles são aceitos, então não tem problema, tá? Agora, você trouxe aqui um bacon. Eu trouxe justamente para tirar essa ideia de que você pode comer bacon à vontade. Não é verdade isso, tá? Por quê? É o que eu comentei. Se você está ingerindo um produto com um teor de gordura mais alto, ele vai ser queimado antes da sua gordura. Se a gente quer queimar a gordura que a gente tem no estoque, agora, se você vai num lugar e tem lá um medalhão e ele tem uma fatia de bacon, você não precisa tirar. Isso é diferente de você colocar bacon em tudo que você vai preparar, né? Então, o bacon, quando ele está presente, ok, né? Agora, você colocar bacon em tudo, você vai pagar um preço por isso, lógico. Se você gostar, tudo bem, se tiver ali você come, mas também quem não gosta, tira. Não precisa melhor ainda. Não gostar do alimento só porque ele veio coladinho com bacon. Não. Você pode, aliás, é até melhor você retirar, porque são calorias e gorduras a menos. Perfeito. Tá? Perfeito. Queijo pode ser uma pegadinha? Pode. Não, eu trouxe, assim, a propósito mesmo. Porque, por exemplo, digamos que de manhã a pessoa faz um panini low carb com queijo. Aí, no almoço, ela faz uma lasanha de berinjela com queijo. À noite, ela toma uma sopa low carb com queijo. Aí ela, nossa, mas eu não estou emagrecendo nada. É porque o queijo, ele produz insulina. Mesmo que ele não tenha carboidrato, ele produz insulina. Então, ele é calórico e ele produz insulina. Então, a gente costuma dar como regra, máximo 100 gramas de queijo por dia. Inclusive os brancos, a ricota, o cottage, o parmesão de saquinho, que não deveria ser usado, né? Mas parmesão daquele in natura, tá? Então, por isso que balancinha de cozinha tem que ter. Tá? A balança vai funcionar aqui como um norteador, norteador, exatamente. Então, você sabe exatamente o que você está consumindo ali. Para fazer receitas, coisas mais profissionais. Sem balança, não dá certo. Até porque, assim, se a pessoa utilizar o aplicativo, que eu sempre falo aqui, né? Ela precisa ter uma noção de quantidade. E essa noção de quantidade, a gente só ganha lendo o resultado, né? Então, às vezes a gente que é nutricionista, a gente olha uma porção de alimento, a gente já sabe mais ou menos quanto tem. Mas a balança, por exemplo, essa quantidade de amendoim é 30 gramas, tá? Então, é isso que você pode comer no seu lanchinho da tarde. Nada além disso. Tá. Então, você não pode comer isso e mais isso. Você teria que combinar metade. É possível combinar, mas sempre 30 gramas. Legal falar da balança, porque a gente sempre pensa que a balança vai nos segurar, né? Mas, na verdade, alguns lanchinhos, isso já aconteceu comigo, tá estipulado na dieta que é 150 gramas de um pedaço de bolo de 150 gramas, ou, enfim, do que for. Às vezes eu corto, acho que tenho 150 gramas e tem até menos. Então podia ser mais.
E é bom porque é o que vai te ajudar a chegar no próximo passo, né? Com certeza. Então, aí, para o nutricionista que tá, porque aí, né, Dê, eu acho que a gente também tem que pensar assim, por exemplo, um desafio muito grande para mim, em especial nas consultas, é conduzir o retorno, né? Porque a pessoa, quando ela vai na consulta nutricional, tem paciente que é muito regular, que passa todos os meses. Então, assim, para você dar um retorno de qualidade para o seu paciente, que não seja só subir na balança, anotar o peso e falar parabéns, você também precisa trazer elementos para ele. Você tem que trazer dúvidas, você tem que trazer um diário alimentar, né? Então, por exemplo, hoje um retorno que eu dei foi muito bom de uma paciente, porque ela me trouxe um monte de questionamentos, ela tinha uma noção do que ela estava comendo. Então, aí o que eu fiz? Eu calculei na frente dela quantos gramas de carboidrato e quantas calorias ela estava comendo. Agora, se a pessoa não te traz elemento nenhum, por exemplo, a pessoa que usa o aplicativo e tem como me mostrar, é muito legal, né? Então, eu acho que essa coisa de... Você pode criar um diarinho no aplicativo? Sim, o aplicativo, ele, na verdade, o objetivo do aplicativo é esse, é o diário, e ele te dá um relatório. Né? Então, aí você pode conversar sobre micronutrientes, sobre comportamento. Agora, se o paciente ele também não te traz nada, não dá pra gente ficar, né, cavocando lá pra fazer o retorno. E aí, muitas vezes a pessoa perde o interesse. Ela fala, eu vou lá fazer o quê? Né? Só que é uma via de mão dupla. Eu dou informação. Ontem também, né, eu comentei esse casal, um casal que eles também têm muito conteúdo, então tem uma troca muito legal. Então ontem o tema foi falar, por exemplo, sobre dislipidemia, colesterol, triglicéridos. Então a pessoa no retorno, ela tem que me dar material para eu poder trazer de volta. Tá? A gente está falando dos benefícios estéticos, né, de olhar para o espelho, outros benefícios aí que você logo percebe, questão da azia, gases, o trato gastrointestinal todo, né, até, enfim, mas fazer um exame de sangue depois que você tá numa estratégia, lindo, dá vontade de pregar na parede. É excelente, assim, excelente. Né? A única coisa que não dá uma mudança muito visível para algumas pessoas que têm uma dislipidemia genética é o colesterol. Agora, triglicérides baixa, glicose, hemoglobina glicada, muitas vezes o ácido úrico, a questão da gordura no fígado baixa muito, né, com a dieta low carb. A única coisa que não costuma baixar muito é o colesterol total, tá? Especialmente em pessoas que já têm um pouquinho de elevação, né? Sim, sim, com certeza. Tá. Mas se a elevação for uma consequência do excesso de peso, isso abaixa. Só não abaixa se a pessoa tem uma dislipidemia genética. Mas você não vai ter um aumento do colesterol, não vai, né? não vai. Porque quando o colesterol total aumenta, o HDL, que é o bom, também aumenta. Então a relação entre eles fica equilibrada. Por isso que a gente fala, às vezes se a pessoa faz low carb, ela tem que ter o cardiologista e o endócrino sintonizados com a proposta. Porque se a pessoa é muito de linha tradicional, aí muitas vezes não dá certo. Né? Então, tem alguns livros que eles mostram essa conta, por exemplo, da relação entre o colesterol bom e os triglicérides. Então, ontem, por exemplo, eu fiz essa conta e mostrei para o paciente. Não fui eu que inventei, isso é o que a literatura traz. Perfeito. Tá? A telespectadora aqui perguntou sobre esteatose hepática, então tem benefício, é um grupo que é bastante beneficiado. Eu tenho paciente que zerou a esteatose com a low carb. Por quê? O que causa esteatose é o excesso de frutose. Onde que tem frutose? Só na fruta? Não. É no açúcar refinado. A sacarose, que é o açúcar de cana, ele tem metade glicose e metade frutose. A frutose, ela é uma molécula que a gente tem muita dificuldade de fazer um metabolismo normal, porque a gente não tem ferramenta para isso. O açúcar refinado ele foi criado pelo homem, né? É diferente você ter uma fruta, e também a fruta é muito diferente hoje, né? Hoje as frutas elas são hibridizadas, elas vão ficando cada vez, a cada safra elas estão mais doces. Então, para quem tem esteatose, essa estratégia de fazer um controle das frutas, infelizmente, ela é imprescindível. Só que a parte boa é que eu tenho paciente que zerou esteatose. Pessoa que tinha esteatose grau 2 para grau 3 e que não tem mais nada. Tá? Excelente. A Catiúcia Cardoso conta que tem esteatose hepática e te pergunta, cuscuz faz mal para dieta? E muita gente, às vezes, come até no café da manhã, né? Uma coisa mais cultural. Então, assim, todo carboidrato, ele pode aumentar o depósito de gordura no fígado. Nesse caso, de uma forma menor, até porque não é um alimento ultraprocessado. Só que se a pessoa não emagrecer, ela não vai ter a diminuição da esteatose. Então, por definição, o cuscuz, ele não piora a esteatose, porque ele não tem frutose, ele tem um amido, né?
Mas em termos de gerais, assim, se a pessoa ficar consumindo isso regularmente, pode ser que ela não consiga emagrecer e a esteatose não vai baixar. Mas por definição não tem problema, tá? Uma telespectadora mandou mensagem, falou que precisa perder 5 quilos daqui até uns 20 dias. Pergunta, quase um mês falta aqui. Ela vai fazer uma abdominoplastia, tem dificuldade porque tem hipotiroidismo. Ela vai fazer uma cirurgia, mas muita gente diz que precisa ou quer emagrecer até dia tal, porque tem uma festa ou porque tem, enfim, um compromisso. Essa ansiedade, nossa, isso não piora? Piora porque produz cortisol, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele ajuda a aumentar a gordura abdominal. Então, se ela vai fazer uma abdominoplastia, a primeira coisa que ela precisa é relaxar, né? E, lógico, assim, em um mês ela consegue perder 5 quilos. Só que, assim, são 30 dias, assim, com restrição calórica. Então, se ela tiver esse foco, a minha sugestão é: procure um profissional para te dar um suporte e tenha certeza que você vai fazer uma coisa bem restritiva, né? Basicamente como eu falei, plantas e bichos, né? Que é carnes, ovos e saladas. Talvez ela tenha que fazer uma abordagem, por exemplo, a dieta que eu trabalho, geralmente eu utilizo uma faixa de 50 gramas de carbo dia. De repente, ela precisa usar uma faixa inferior a 30, né? Só que assim, também tem um monte de implicações, ela vai ter muitas vezes uma queda aí de imunidade, então para quem vai fazer cirurgia já não é legal. Ela teria que ter pensado nisso antes, né? Mas se ela tiver o apoio de um profissional, pode ser que ela consiga, assim, reduzir esses 5 quilos. E aí o desafio vai fazer abdominoplastia, ela não pode engordar nenhum grama depois, né? Então aí ela vai precisar de um controle bem ostensivo no pós-cirúrgico, tá? Perfeito. Então, até a questão da imunidade pode estar relacionado aqui. Dá para fazer um planejamento, né? Dá para atingir a meta? A minha preocupação é assim, né? Tem pacientes que começam a dieta e às vezes tem o que a gente chama de gripe low carb ou gripe paleo, porque assim, imagina que você está lá fornecendo material toda hora. É a mesma coisa, sei lá, você trabalha numa empresa e aí você pode usar 20 copinhos de plástico por dia e de repente você só pode usar meio copinho de plástico por semana. Claro que isso vai gerar uma insatisfação, mesmo que você possa trazer o seu copo de vidro, tá? Então, o nosso corpo, quando ele se sente ameaçado, muitas vezes ele responde, né, de uma forma com uma queda de imunidade. Então, para quem vai fazer cirurgia, às vezes não é o momento de ter uma restrição tão severa. De repente, ela vai conseguir perder 3 quilos, mas com qualidade, tomando um multivitamínico legal, né? Tá? Muita gente vai ao nutricionista e está sendo acompanhada pelo endócrino e essa é uma dupla fantástica. Sim, é muito importante. Mas muita gente pergunta aqui sobre a questão hormonal. Será que vai melhorar meu desarranjo, meu desajuste hormonal? Precisa do acompanhamento médico para ver a questão hormonal, mas só a alimentação também vai ajudar, né? Então, ajuda, mas assim, é muito importante a gente saber de onde a gente está partindo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um problema estrutural que é a questão que nutricionista muitas vezes o exame da nutricionista ele não é aceito pelo convênio. Isso é o problema. Então o nutricionista ele pode pedir o exame. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer particular, ela pode fazer. Claro que eu nunca vou pedir uma tomografia para uma pessoa, né? São exames do escopo nutricional. Mas eu não vejo problema da gente pedir um TSH para o paciente, né? Então essa questão hormonal, ela precisa estar sendo avaliada tanto pelo endócrino quanto pelo ginecologista também, né? Então às vezes aquela pessoa que tem, né, os exames hormonais que não estão legais, às vezes uma pessoa está num pré-menopausa e ela não sabe, né? Ela já está numa faixa de climatério que tem um aumento de gordura abdominal e ela não fez os exames, né? Então é importante você estar com uma cobertura aí dos médicos e geralmente o profissional médico é o que o convênio aceita, né, para exames, tá? Perfeito. Por isso essa conversa é fundamental e a doutora já falou aqui outras vezes, né? A low carb, ela pode não ser a preferência de todo endócrino. Então, se você quer fazer low carb, busque um endócrino que entenda, saiba, não tem certo e errado. Só que né? contra fatos não argumentos, né, Dê? Quando a pessoa vê o seu exame antes e depois, eu já tive muitos casos da pessoa que o endócrino falou um monte para a pessoa, viu os exames posteriores, a pessoa precisou... Não tem como negar que né, foi bom, assim, né? foi uma estratégia válida, né? Então aí eu acho que a ciência ela vem para
para agregar, né? Então, eu não estou falando que a low carb é a única estratégia, né? Mas é uma estratégia. Tanto que essa semana... considerada, né? Porque ela vai trazer saúde, qualidade de vida e perda de peso. A gente fala tanto da obesidade, né? Do combate à obesidade. Pode ser essa estratégia que funcione, né? Exato. E essa semana ainda saiu uma informação sobre diabetes, que numa publicação de sociedades que são renomadas de diabetes, a low carb apareceu como uma estratégia digna de ser considerada. Então agora já saiu dos bastidores, claro, né? Então é legal isso, tá? Vou passar os contatos da doutora, porque o nosso tempo já acabou, passa mesmo muito rápido. Vamos lá, então no Instagram, sigam o perfil da doutora lá no Instagram, porque tem sempre novidades, postagens. Ela responde as perguntas que vocês fazem, então é bem legal. @RenataGildice-Nutri. @RenataGildice-Nutri. No Facebook, Renata Gildice, nutricionista. E o canal dela no YouTube é Nutri Renata Gildice. Tem bastante material por lá também. Tem muitos vídeos nossos aqui. Muitos. E tem receitas que eu sei também. Que vira e mexe, eu vou lá dar uma copiada nas receitas também. Com certeza. Adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Passou muito rápido hoje. Passa mesmo. Muito Queria mandar um beijo para todos os meus pacientes, para o pessoal que acompanha a minha página, para os meus alunos e agradecer você mais uma vez. Obrigada, Dê. A gente que agradece. Obrigada, viu, doutora? Para você que gosta do nosso bate-papo e gosta de ficar muito bem informado, aproveita para se inscrever no canal Hit TV lá do YouTube, para você não perder nada do que acontece por aqui. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau!